Pessoal, era só o que faltava. Olha o que os bolsonarenses pretendem aprontar. Depois que o deputado Glauber fez greve de fome para tentar barrar a cassação do mandato, familiares dos golpistas presos e condenados pelos ataques criminosos em Brasília no 8 de janeiro de 2023 estão se articulando com parlamentares bolsonarentos para iniciarem uma greve de fome na Câmara dos Deputados, a fim de pressionar o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, a pautar a urgência do PL da impunidade. Eles querem impunidade a qualquer custo, tanto para os golpistas que já foram condenados e estão presos a cumprir sentença, como também para aqueles que ainda estão soltos, que são os mentores, os financiadores, como Jair Messias Bolsonaro e a sua pandilha. Mas eu já deixo aqui muito claro, é sem impunidade. Se você concorda com isso, já comenta aí sem impunidade. Eu vou trazer aqui a reportagem para vocês, já vou pedir que deixe um comentário para engajar, deixe a curtida, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível, e se gosta desse meu enfrentamento contra a extrema-direita aqui nas redes, quem quiser e puder contribuir com o meu trabalho, qualquer apoio aqui será muito bem-vindo. Agora fica com a reportagem. Familiares de presos pelos atos criminosos de 8 de janeiro começaram a procurar já, desde ontem e hoje também, parlamentares bolsonaristas com uma ideia que eles estão chamando de Solução Glauber Braga, para pressionar pelo projeto de lei da anistia. A proposta é que parentes e até parlamentares iniciem juntos, dentro do Congresso Nacional, uma greve de fome para pressionar o presidente da Câmara, Hugo Mota, que é do Republicanos da Paraíba, a pautar o regime de urgência do projeto de lei da anistia aos condenados no suposto plano de golpe de Estado. Suposto não, plano. E por que esses parentes estão fazendo isso? Eles estão motivados pelo fato de que na quinta-feira o Hugo Mota, presidente da Câmara, cedeu à greve de fome de 9 dias do deputado de esquerda Glauber Braga, que é do PSOL do Rio de Janeiro. O acordo, então, de Glauber com o Hugo Mota foi interpretado como uma concessão que poderia ser estendida, portanto, não só a um parlamentar de esquerda, como também a outros parlamentares de direita. Seria cômico se não fosse trágico. Tem até solução Glauber Braga. Percebam que eles não seguem nenhum parâmetro na hora de fazer as comparações absurdas deles. É comparando Rosa Parks com Débora, é comparando o caso do Glauber com uma tentativa de golpe de Estado. Uma coisa não se assemelha a outra. Mas eu posso dizer para vocês, se realmente eles resolverem fazer greve de fome na Câmara dos Deputados ou no Senado, eu mesmo viajarei a Brasília, porque eu quero ver de perto se eles não vão comer. Eu quero filmar tudo para ver se realmente eles vão fazer greve de fome ou se eles vão comer escondido, porque nessa gente não dá para confiar. Deixa aí nos comentários a sua opinião, e se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, me siga e comenta aí sem impunidade. Tamo junto. Exclusivo, milhares e milhares de brasileiros fugindo do país. Isso mesmo, estão fugindo do país por causa da crise. O Nine está destruindo o país. O Lula está acabando com o país. Como é que pode um ex-presidiário na presidência? É isso que dá, é isso que acontece. Pronto, agora bolsonaristas, vocês não precisam nem criar fake news. Ó, eu já até criei a fake news e agora é só vocês recortarem e publicarem isso. Olha que maravilha, tô ajudando vocês, hein? Sou camarada. Agora, vamos falar a verdade, vamos falar para as pessoas que têm aí, né, um pouquinho de QI, tem um pouquinho de neurônio funcionando, né? Essa cena aqui é lá da rodoviária do Tietê em São Paulo. E isso aqui é a galera, né, indo curtir o feriadão. Passagens na rodoviária chegaram a custar mais de R$500. E a rodoviária não tinha mais aonde colocar ninguém. Surreal essa crise, não é mesmo? Mas isso não foi um fato isolado só lá na rodoviária, não. Olha essa cena aqui do trânsito. Você vai ver a imagem aí, sentido interior, viu? Desde a saída do Cebolão até a região de Barueri. São 13 quilômetros de congestionamento, trânsito parado. O motorista que decidir sair agora à noite para viajar vai enfrentar todo esse trecho aí. Tá parado com veículos, muitas carretas. É, realmente o país está quebrado, né? O povo não tá tendo dinheiro nem para comer, mas para viajar, para curtir o feriado, essa galera tem dinheiro. Sabe qual é o mal do Brasil? O Brasil tem muita gente, mas muita gente burra, sabe? E também tem muita gente mau caráter. Você quer ver uma coisa? Essa semana, o presidente Lula postou uma foto de uma casa modelo, que será a nova casa aí padrão, né, para as casas populares aqui no Brasil. E foi uma foto tirada numa feira, né, de construção civil e tal, né, da empresa que vai fornecer essas casas aí, né? Enfim. E aí o Lula foi lá, fez a graça toda, fez as poses e tal, todo serelepe. Aí, os bolsonaristas começaram a postar
esse tipo de vídeo aqui. Prestem atenção. Até que enfim o governo Lula entregou sua primeira obra. Dá uma olhada. Ô Lula, conta pra mim o que são esses fios aqui em cima segurando essa casa falsa. Fiquei sabendo que dentro dessa casa aqui se come picanha. Picanha e cervejinha passada na farofa. Nessa casa aqui o povo toma café, come arroz, abastece o carro, enche o tanque. Que nessa casa aqui, a casa dos sonhos do Lula, é a casa falsa, é a casa de mentira, onde ele pousa pra fazer foto. Que essa casa representa. Só falta descobrir que foi comprado com dinheiro de corrupção, né? Mas ué! É surreal, né? É surreal. Aí você entra nos comentários, você vê vários comentários desse tipo aqui, ó. Uma barbaridade pior do que a outra. Agora, uma pessoa, pra cair, pra acreditar numa mentira dessa, não tem que ser uma pessoa muito burra. Muito burra. Porque o cara que fez esse vídeo, ele não é burro, ele é esperto, né? Ele sabe que a maioria dos seguidores dele ali são de pessoas burras. E que qualquer mentira que ele colocar, né, as pessoas vão acreditar. Então, o cara que fez esse vídeo, ele é mau caráter. Entendeu o que eu tô falando? É tipo assim, é surreal. É surreal. A gente parece que tá aqui na internet o tempo todo secando gelo. Sabe? Porque as pessoas não querem ver a verdade, não querem ter a informação verdadeira. Aí o que acontece? Essa notícia da casa foi amplamente divulgada em todas as redes oficiais do governo. Mesmo assim, a mentira circulou assim, à torta e à direita. Aí, teve que vir os órgãos oficiais, perder tempo, gastar energia, né, pra desmentir o óbvio. Desmentir o óbvio. É surreal, cara. É surreal. Ah, Cássio, mas a economia realmente não tá muito boa, porque se tivesse boa, o ministro Haddad não tinha falado aí que provavelmente em 2027 não terá dinheiro pra nada, que vai quebrar o país e tal. Isso aí é um outro assunto, sabe? Eu acho que a gente tem que saber separar as coisas. A gente tem que começar a dar nome aos bois, sabe? Porque fica naquela história de falar, ai, não sei o que o governo, não sei o que o governo, aí cai tudo nas costas do executivo, sabe? Hoje, um gasto muito pesado que o Brasil tem é o nosso parlamento. É o segundo mais caro do mundo, sabe? O ministro Haddad falou que talvez aí em 2027 tenha essa crise aí e tal, vai faltar dinheiro, porque vai faltar ali coisa de um pouco mais de 10 bilhões para fechar as contas, né? E aí nós temos um parlamento que tem mais de 50 bilhões, né, de emendas. E a maior parte dessas emendas somem. A gente não sabe para onde foi, sabe? Porque o Bolsonaro legalizou a corrupção no Brasil com o orçamento secreto. E essas emendas parlamentares não servem de nada para a população. Só servem para barganha política, compra de votos e fortalecer a corrupção. É só para isso que serve. Ah, Cássio, então por que o presidente não acaba com isso? Porque ele não tem poder para isso. Hoje, quem manda no país é o parlamento. É o parlamento. E aí nós temos o cenário onde temos um presidente de esquerda e a maioria do parlamento bolsonarista. Como que faz alguma coisa? Sabe? Na época do Bolsonaro, ele era presidente e a maioria do parlamento era bolsonarista. Mesmo assim, Bolsonaro não fez nada. Não fez nada porque ele não quis fazer, porque ele tinha a ferramenta na mão. Já com o Lula, a coisa é muito mais complicada. Sabe? E aí, quando a gente fala de gastos, a gente só fica falando, ai, mas o Lula viaja muito, ai, mas gasta muito dinheiro. Ai. Tá, o Lula viaja muito, e é o papel dele. Sabe por quê? Porque são essas viagens que estão trazendo investimentos para o Brasil. Foram essas viagens que abriram mais de 300 novos mercados para o agro brasileiro. Agora, por que a gente não fala das viagens dos deputados bolsonaristas, né, que foram para os Estados Unidos, em caravana, pedir sanções econômicas contra o Brasil? Esse gasto ninguém vê. Esse gasto todo mundo ignora. É isso mesmo. Vamos questionar o presidente que está viajando para trazer benefícios para o Brasil, mas vamos ignorar, né, a corja bolsonarista que gasta dinheiro público para viajar, para prejudicar o país, prejudicar todos nós. Vamos ignorar o parlamento que votou contra a cassação do Chiquinho Brazão, que ficou preso 1 ano e mesmo assim ganhando salário. E agora está preso, né, em prisão domiciliar e continua ganhando todos os benefícios. Mais de 100 mil reais por mês. Porque o nosso parlamento, de maioria bolsonarista, não concordou com a cassação dele. Vamos falar do Eduardo Bananinha, que fugiu do Brasil, que o livre e espontânea vontade foi embora.
Ai, sou exilado político. Ninguém mandou ele embora. Ninguém mandou ele... Entendeu? E aí o cara tá lá nos Estados Unidos e ainda recebendo. Ainda recebendo. Olha que surreal. Mas isso ninguém fala. Sabe? Olha, gente, é difícil, sabe? É muito difícil. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários. Se gostou desse vídeo, curta, compartilhe, favorite, republique. E se não me segue, segue aí pra dar aquela forcinha, tá bom? Então tá bom. Um beijo no coração de todos, paz e luz e até o próximo vídeo. Fui! Eu não sei vocês, mas quando eu vejo uma notícia dessas aqui, a única coisa que eu consigo pensar é: que manchetezinha filha da... No momento que a gente tá vivendo, e a gente vê uma manchete dessa, dando a entender, tipo, nossa, tá vendo? Mesmo vacinar, sabendo que nós estamos numa época de muitos negacionistas. Só que aí você vai ler a notícia e as pessoas já sabem ou não sabem que a vacina, ela evita complicações, ela evita internações, casos graves, etc. A pessoa que lê essa manchete, ela não vai entrar, não vai clicar na notícia e vai ler todo o texto que explica a real situação da coisa. Ela não vai. Então eu vou facilitar a vida de vocês. Apesar da infecção, o histórico de vacinação contribuiu para que a evolução do quadro clínico fosse branda, permitindo a recuperação e isolamento domiciliar sem necessidade de internação. Ou seja, a vacina cumpriu seu papel. Que vergonha, hein, CNN? Nesse sábado de aleluia, a gente revive a tradição de malhar o Judas, aquele que traiu Jesus por algumas moedas. E é difícil a gente não pensar quantos Judas modernos estão caminhando entre nós por aí. Um deles chegou à presidência da República, jurou defender o povo, mas traiu os mais pobres, zombou da dor alheia, espalhou mentiras, flertou com autoritarismo e, no fim, declarou que não era o Messias. Ele não entregou apenas um homem, mas um país inteiro ao caos, à desordem, à fome, ao ódio. E tudo isso não por 30 moedas, mas por poder, por vaidade, por impunidade. E veja só que eu nem precisei citar o nome dele, que você já sabe exatamente de quem que eu estou falando. Não é nem um pouco difícil a gente identificar o Judas que convive entre nós. Que o povo saiba reconhecer traidores. E mais do que malhar boneco, aprender que os falsos messias vêm sempre com um discurso fácil e promessa de salvação. Mas no fim das contas, a gente sabe muito bem o que de fato eles entregam. Engraçado é que a Globo não dá essas informações. A Globo tá a serviço da Faria Lima, né, gente? O que a Faria Lima quer? A Faria Lima quer que o salário mínimo seja congelado em 6 anos. Só que o Lula não vai deixar. E para isso, o que a Faria Lima vai fazer? Vai tentar colocar no poder alguém que não seja Lula. Vocês entenderam? Vocês entenderam, ou precisa desenhar, que qualquer candidato a presidente da República, da direita, da extrema-direita, representa a elite, os ricos. E o que é que eles vão fazer? Vão congelar salários do trabalhador. Já Lula, o que é que Lula está fazendo? Jogando imposto na Faria Lima. Fazendo a Faria Lima pagar imposto e tirando imposto de quem ganha até 5 mil. A Faria Lima quer que a gente congele o salário mínimo. E o Lula quer o quê? Que eles paguem imposto que eles não pagam. Entendeu agora? É evidente a tentativa da extrema-direita de calar e punir a atuação de Glauber e outros lutadores. Infelizmente, hoje o Congresso Nacional está fadado à truculência e violência por parte da escória fascicizante dos verdadeiros criminosos, como vimos entre os provocadores do MBL. A universidade, por outro lado, é sinônimo de democracia e os estudantes brasileiros estão organizados para defendê-la com unhas e dentes. Não aceitaremos perseguições políticas, principalmente daqueles que atacam os nossos direitos diariamente. Por isso, manifestamos a mais profunda solidariedade a Glauber Braga e a toda a bancada progressista que permanece firme contra a perseguição. Somos também parte da trincheira democrática que une o Brasil em favor da liberdade de lutar. Estamos diante do que pode ser um sério precedente para o Centrão e a extrema-direita condenar outros mandatos corajosos. E não baixaremos a cabeça. Apesar da sinalização inicial de Hugo Mota, seguiremos a mobilização em defesa do mandato de Glauber. Glauber fica! Glauber fica!
Esse é o Rafael Primo, você deve conhecer ele aqui da plataforma, moleque gente boa, entende desses paranauê de economia. Ele fez esse vídeo que, Rafa, eu preciso reagir. Eu queria pedir perdão pro Estado Democrático de Direito. No que depender de mim, Débora, você tá perdoada. Eu quero pedir às pessoas que são de esquerda, não ataquem a Débora. Ela é uma vítima e você vai me entender. Galera, vocês sabem que eu sou ex-bolsonarista, vocês sabem disso. Com todo respeito, ex-bolsomínio, bolsonarista é Neymar, é Gustavo Lima. Eu sou de esquerda, Rafa, e eu não ataco a Débora. Eu acho que Débora tem que pagar pelo que ela cometeu, pelo crime que ela cometeu. Não tem essa de que foi cooptado. Tanta gente foi cooptada, inclusive você. Só que você sabe discernir o que é certo e errado. Débora cometeu crime e Débora tem que pagar. Não tem essa de perdão, eu perdoo. Débora tem que pagar pelos seus crimes, assim como todas aquelas pessoas que cometem crimes. Porque se for assim, Rafa, a gente vai ter que perdoar milhares de jovens, de garotos periféricos aqui do nosso estado, da nossa cidade do Rio de Janeiro, que são cooptados pelo tráfico. É sem anistia, Rafael. Sem anistia para Débora, sem anistia para todos aqueles que foram condenados e sem anistia para Bolsonaro e todos os tubarões. Sacou? O governo Lula herdou uma dívida acumulada de mais de 140 bilhões de reais com precatórios. Os precatórios são dívidas que precisam ser pagas pelo Estado após determinação judicial e quando não cabe mais recurso. Você viu aí, o Bolsonaro deixou foi dívidas para o Lula pagar. Eu até peguei uma reportagem da Jovem Pan para você não falar que eu estou inventando. Ele deixou 141 bilhões de reais em precatórios que vai vencer agora em 2026, mas não acabou. Ele ainda deixou 6,3 bilhões de reais em dívidas do seguro-desemprego para o Lula pagar. Ele também não deixou dinheiro para pagar o Auxílio Brasil de R$600. O governo Bolsonaro ia reduzir o valor para R$405 e o Lula teve que resolver isso também. Além disso, o governo Bolsonaro furou o teto de gastos em quase 800 bilhões de reais durante o governo dele. Ou seja, o Bolsonaro já tinha quebrado o Brasil, mas que o governo Lula estava tentando recuperar nosso país. Ainda bem que o Bolsonaro perdeu as eleições, porque senão o Brasil já teria acabado. E o Lula e o Haddad estão tentando salvar o Brasil aí do desastre que foi o desgoverno Bolsonaro. E você vem falar que as contas estavam equilibradas? É claro que não estava. Se tivesse, ele não tinha jogado aí um monte de despesas para o Lula pagar. É isso aí. Compartilhe esse vídeo. Simples assim.